Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo informações sobre o mercado de leite e como esse mercado se comportou nessa primeira quinzena de agosto. A gente acaba de virar, então, agora para a segunda quinzena do mês. E para esse bate-papo está aqui comigo o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Glauco. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Glauco, antes da gente entrar ao vivo, a gente estava conversando um pouquinho a respeito da questão de oferta e demanda. Nessa primeira quinzena, geralmente a gente tem um consumo um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais aquecido, né, da população, principalmente para os itens mais básicos da alimentação. Mas, conforme você me explicou, o mercado nesse começo do mês ele está com a demanda um pouquinho mais fraca e com uma oferta reduzida, por isso a gente tem uma sustentação. Explica um pouquinho mais detalhadamente dessa demanda, por favor. Tá bom, o cenário, né, quando a gente pega aí, por exemplo, a segunda quinzena de julho, a gente teve um cenário um pouco mais fraco, né, o consumo não está vindo muito bem, né, então nós estamos ainda com um volume de desemprego elevado, né, a renda real com a inflação mais acelerada acaba penalizando principalmente a população de baixa renda, né, esse ano a gente não tem o estímulo do auxílio emergencial, né, com o mesmo volume que foi no ano passado, então assim, tem alguns fatores que acabaram limitando. E essa demanda que não estando muito forte, o que a gente observou, segunda quinzena de julho, os preços começaram a desacelerar. Aí nós tivemos alguns efeitos que mudou um pouco esse cenário, né? Nós tivemos algumas geadas, seja em junho e julho, isso aí acabou secando mais e acabou queimando muitas pastagens, né? Principalmente em diversas regiões, mas o próprio Sudeste, né? Pega Minas Gerais, que é o principal produtor, que ainda se encontra na entre-safra, né? Então a gente tem um período de entre-safra, nós temos uma geada que acaba prejudicando as pastagens, as capineiras e afetando principalmente quem não tem um volume de silagem estocado para o período como um todo. Então, isso aí deu uma reduzida, de fato, na oferta, e o produtor também, né, ele tem sido muito penalizado pela alta nos custos de produção, né, o preço do milho que veio recuando um pouquinho aí no último mês, voltou a subir, né, após as geadas e as novas perdas da safra de inverno do Brasil. Isso aí acabou se somando, né, e colocando um freio aí na produção, que já está em entre-safra, como eu falei. E nesse sentido dos custos de produção em alta, Glauco, que a gente vê esses insumos, o milho e o farelo de soja, que são principalmente usados então na suplementação da alimentação dos animais nesse período de entre-safra, como que está sendo o repasse desses custos de produção até a ponta consumidora? Isso está afetando a demanda ou não? Tem sim, os produtores hoje eles estão com uma rentabilidade bem apertada. Quando a gente analisa, né, a gente acompanha o custo de produção de leite aqui e a gente observa, né, se olhar no último ano, aí nós tivemos um aumento expressivo de custo, já da ordem aí de 30%, 40%, e o milho subiu mais de 60%. O milho não, o grupo de concentrado, né, e aí entra milho, soja, que é a base dessa alimentação. Um outro grupo de insumos que tem penalizado, né, e tem preocupado muito é a parte de produção de volumoso. Nós tivemos uma escalada dos preços de ureia, dos fertilizantes em geral, e isso, a própria sementes, né, para plantio aí de silagem, né, a gente já vai estar vendo isso, porque agora é um momento que o pessoal começa a preparar para fazer esse plantio, então esse custo também tem preocupado. Então, ou seja, o custo maior hoje da atividade leiteira, ele está concentrado na parte de alimentação, né, e é obviamente a parte que mais pesa dentro de um sistema de produção de leite. Então, esse é o grande diferencial e o grande risco que a gente está vendo, até afetando aí a produção de leite brasileira. E nesse comecinho de agosto, nessa primeira quinzena, a gente consegue quantificar percentualmente a diferença de preço entre essa primeira quinzena agora de agosto e a última quinzena de julho? Os preços, no preço ao produtor, ainda não saiu a última cotação, né, que foi o preço pago no início de agosto, ele deve ter ficado muito próximo do preço pago no início de julho.
A diferença é que, ao longo de julho, a expectativa é que esse preço caísse em agosto. Isso não deve acontecer. Se tiver alguma queda, vai ser muito pequena. Mas a gente já viu um incremento no preço dos derivados no mercado atacadista. Então, o preço de leite UHT ele chegou a subir. A gente pega a segunda quinzena do mês passado para agora, a gente tem uma alta próxima de 10 centavos. O queijo mussarela também reagiu. O leite em pó está um pouco mais fraco, mas o leite em pó também tem um mercado. O leite em pó fracionado tem um mercado que é mais direcionado para Nordeste e Norte do Brasil. Essas regiões ainda estão sendo bem afetadas pela questão da renda e, obviamente, o consumo está mais fraco. Mas, em geral, a gente já percebeu, né, uma certa sustentação, um certo incremento no preço dos lácteos no mercado atacadista, justamente no momento que esses preços já não sobem muito mais. Né? A tendência é quando a gente chega em agosto, esses preços já perdem um pouco força e eles começam a desacelerar com a perspectiva de crescimento de safra ao longo do segundo semestre. Mas isso não aconteceu ainda. E a perspectiva que a gente tem a respeito do clima, favorecimento ou não das pastagens, e essa questão também dos custos de produção, que a gente vê que pelas perdas na safrinha de milho, esses patamares do cereal vão continuar com preços altos. O que a gente pode esperar, Glauco, para esse segundo semestre? A gente tem dito, né, vai ser um segundo semestre de muito desafio, né, para o pecuarista, porque os custos estão altos, a tendência é que esses custos se mantenham altos, né, a perda que a gente teve na safrinha de milho é uma perda considerável, né, então se estimava uma safrinha acima de 80 milhões de toneladas, né, e ela deve ser na casa de 60, então isso acabou dando uma sustentação para os preços. A questão climática, quando a gente olha os modelos de previsão de clima, estão indicando chuvas abaixo da média para o segundo semestre, né? Então acaba sendo um fator um pouco mais negativo, inclusive para a própria recuperação das pastagens, recuperação da oferta, e acaba sendo também um desafio aí para o plantio de silagem, né? Para o estoque para o próximo ano, né? E a gente está vendo já, inclusive na região sul do Brasil, né, com chuvas abaixo da média nesse mês de agosto, e o clima aí, no momento em que eles têm safra boa, né, o clima já prejudicando. Então, a gente tem uma perspectiva de que o crescimento da produção, apesar dele acontecer, né, a gente vai ter uma oferta de leite que cresce ao longo do segundo semestre, porque sazonalmente isso acontece, mas nós devemos ter um volume que fique abaixo do que foi o segundo semestre do ano passado. Então, nós devemos manter aí a oferta mais limitada ao longo do segundo semestre. E essa oferta mais limitada, então, ao longo do segundo semestre, com a continuidade dessa situação macroeconômica que a gente tem no Brasil, e isso mostra, então, que a questão de demanda e oferta e esses patamares de preços devem continuar mais ou menos na mesma toada do que a gente vê agora? O mercado vai ficar mais ajustado, sim. Então, a gente vai ter uma certa sustentação. É claro que na hora que a produção começa a crescer, ou sazonalmente ela cresce, né, a tendência é que o preço do leite desacelere um pouco. Mas essa oferta mais limitada deve colocar um piso nisso aí. Certo. Glauco, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Grande abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo detalhes de como foi o andamento desse mercado nessa primeira quinzena do mês de agosto. De acordo com ele, a oferta mais enxuta do leite e a demanda menos aquecida acabou mantendo os preços num patamar praticamente estável. De acordo com ele, agora no mês de agosto, a produção de leite em várias bacias leiteiras do país deveria começar a ganhar um pouco mais de força, a captação deveria iniciar um movimento de aumento, porém as geadas, né, de junho e julho queimaram várias pastagens, né, dessas bacias leiteiras. Também o tempo seco tem prejudicado o desenvolvimento dessas pastagens, portanto a captação ainda continua um pouco menor. E a gente tem também a questão dos custos de produção em alta, não só pela alimentação por meio de ração, né, composta de farelo de soja e de milho, mas também o aumento nos preços dos fertilizantes, das sementes para se produzir a silagem, os fertilizantes que são
utilizados nas pastagens. Então, tudo isso culmina com um aumento de produção muito expressivo para a alimentação dos animais, e isso acaba sendo repassado de forma paulatina até a ponta consumidora, essa que está descapitalizada, então a demanda acaba ficando um pouco mais fraca, sendo assim, então, mercado um pouco mais equilibrado, já que a oferta de produto está menor. E ao longo dos próximos meses, segundo o Glauco, a tendência é de que se siga então esse mercado mais ajustado, com a demanda um pouco mais enfraquecida e a oferta um pouco mais enxuta. Após esse período de entre-safra, pode sim haver um aumento de captação do leite, mas não um aumento muito expressivo. A oferta ainda vai continuar mais enxuta. Eu termino por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.